ao 10º capítulo da série Máquina de Vendas. Uma série onde eu entrego vários conhecimentos meus e várias técnicas e que te ajudarão e te vão auxiliar a se tornar realmente uma máquina de vendas. É uma série de 15 capítulos e eu estou já no 10º capítulo. E o tema de hoje é script de vendas. É importante. Aliás, alguns acham que o script é uma das partes mais importantes para uma boa explanação de vendas. Para onde você possa acoplar, né, todas as técnicas e tudo que você precisa falar. No marketing digital, alguns chamam de copy, né, onde você vai ter um script. Então, o que é o script de vendas? Script é nada mais, nada menos do que um mapa, uma sequência daquilo que você tem que falar durante o processo de vendas, justamente para que você não se perca. O script de vendas, ele vai te proporcionar fazer o cliente te admirar mais, porque ele vai perceber que você fala muito bem falado, se posta muito bem postado e tem muito autoconfiança ou confiança em tudo aquilo que você fala. Ele vai perceber que você não se perde. O script de vendas, ele vai até vai te dar uma percepção para o cliente de que você parece ser mais inteligente do que você é. Isso é fantástico. Muitas vezes nós vemos uma pessoa fazendo um comercial, fazendo um jornal, né, ao vivo, e eles têm ali o roteiro deles, o script, um filme, nós falamos, como que essa pessoa grava tudo isso e fala tão bem assim? É porque tem um script ali na frente, o teleprompt, muitas vezes, principalmente nos jornais, nos telejornais ao vivo, ele tem a percepção, ele consegue ler em tempo real e faz parecer que tudo está saindo da cabeça dele, né? Na hora, naquele momento. Não é bem assim. Algumas vezes, em alguns telejornais, os apresentadores, os âncoras, dão a sua percepção, mas normalmente eles leem tudo. E eles têm o teleprompter na frente, ao mesmo tempo que eles estão olhando para a sua câmera. Você pode me perguntar, Ricardo, você está utilizando o teleprompter agora? Nesse momento, não. Senão eu falaria. Porque eu vou falar de algo que eu entendo, algo que eu conheço, isso torna mais fácil. Estou falando de improviso, nem tanto de improviso. Vocês percebem que aqui eu também tenho meu script, meu roteiro, e dentro dele eu vou pontuando as coisas que são mais importantes. Mas o principal, né, do script é justamente o cliente perceber que você é diferente, que você fala muito bem e para você não se perder durante o seu processo de vendas. Correto? E por que ter um script de vendas? Justamente para você não se perder, para você até parecer mais inteligente do que você já é e para o cliente te admirar. E dentro do script de vendas, como eu disse anteriormente, é o momento de você colocar todas as técnicas possíveis ou que você acha importante treiná-las para utilizá-las. Ricardo, mas como que eu faço isso? Logo mais aqui adiante eu vou mostrar como você pode fazer isso. Como isso pode ser feito. E pode ser feito. E deve ser feito. Dentro do script de vendas, você vai utilizar... Eu falo, dentro do método CAT, que é o conhecimento, atitude, hábito e técnica, em 31 técnicas de vendas. Ou seja, dentro dessas 31, ainda tem a metodologia Sherlock, e os gatilhos mentais são 13, metodologia Sherlock são 6. As demais são técnicas avulsas, que são de extrema importância para nós vendedores.
Algumas são muito fáceis de utilizar. Por isso, nós percebemos que alguns vendedores, eles têm algumas coisas, alguns hábitos, algumas atitudes naturais. Eles utilizam empiricamente gatilhos mentais, algumas técnicas de rapport. Agora, eu sempre tive dentro de mim, imagina, né, quando você vê aquele grande vendedor, se esse cara soubesse realmente como utilizar, potencializar isso que ele tem de forte. Porque às vezes o cara só vai no peito, ele vende, bate a meta, mas ele poderia dar muito mais, crescer muito mais, sair até de um nível de vendas que ele está, de um negócio de vendas para níveis maiores de comissões, prosperar na carreira dele como vendedor. Mas às vezes não usam. E aqui eu vou destacar o quê? Qual a diferença entre roteiro, que eu vou falar aqui, e script? Né? Na verdade, script vem de manuscript. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas, na verdade, script, né, é a tradução para nós. O roteiro é a tradução de script. Mas aqui, entenda-se o seguinte. Roteiro, eu vou falar a seta, né? O caminho que você tem que usar. Os passos que você tem que seguir num processo de vendas. Esse eu vou chamar de roteiro. E script é tudo aquilo que você pode agregar dentro do seu script de vendas. O que você falar, em que momento falar, quando falar. E o script justamente serve para isso. E se você precisar cortar o caminho do seu script, eu sempre digo, não seja um robô. Você sabe o que você tem que falar. E se você se perder, o cliente não sabe a sequência. Olha que legal. Você sabe. Então, você nunca esquece. Dificilmente, quando você está bem treinado, você vai esquecer. Daí, Ricardo, como eu aprendo... vou treinar isso. Lógico, você vai desenhar de acordo com o local de vendas que você está, se você é vendedor interno, se você é vendedor externo, que tipo de venda você faz, você vai desenhar um script. Certo? Escrever o seu script. E para aprender, você vai ter que fazer primeiro o quê? Treinar. Ricardo, mas como treinar script de vendas? Mais nos próximos capítulos eu vou falar sobre teatro de vendas. Né? Teatro de vendas. Ou TVG, ou teatro de vendas gravado. Onde você mesmo vai fazer um teatrinho ali com você, na frente do espelho, você se gravando, ou com alguém, para ele interagir com você, e vai treinar. É muito legal até fazer com alguém que não conhece, para te dar um feedback. E alguém que conhece também, ou trabalhe com você, o seu gestor, um colega seu de trabalho, que vai te ajudar a evoluir. E ele talvez também queira aprender com isso. Certo? Então, é assim que se constrói o treinamento de um script de vendas, para você aprender. E quanto mais você treinar, mais você vai evoluir na hora de praticar. E quanto mais você praticar, você vai mais evoluir, mais bater metas. Então, vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar aqui. Primeiro ponto, roteiro. Lembra que eu falei? Entenda roteiro como o caminho, como o passo a passo do que tem que ser feito. O primeiro passo a passo que eu tive na minha vida foi quando eu trabalhei no fast food e já tinha 7 passos de atendimento de vendas, no balcão de vendas. Olha só. Você tinha que decorar e depois você ia aprimorando. O script é a mesma coisa. Você decora, aprimora através do treinamento. Então, vamos lá para o roteiro. Aqui eu montei um roteiro para um vendedor interno. Mas você, vendedor externo, ou você que está em algum tipo de mercado, aqui eu falei em 7 passos, né, no processo de vendas. Tem processos que são mais longos, né? Aqui eu estou falando do cliente chegando até você. Tem processos que você tem que fazer, um script de telefone approach, que você tem que ligar e marcar uma visita. Então, é um script à parte. Certo? Mas está no processo. Tem um processo, roteiro, que é para a primeira visita, segunda visita, terceira visita. Tem muitas vezes que na primeira visita você vai entender o cliente, tirar o diagnóstico, que são vendas mais consultivas. Então, é um tipo de roteiro.
E na segunda visita, que você vai para fechar, ou terceira, ou quarta, não sei. Então, você pode fazer isso. Aqui é só um exemplo de como pode ser utilizado. E eu sempre digo, eu peguei o mais simples. Por quê? Menos é mais. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Pode ser que no seu processo de vendas tenha 5 etapas. No que você vai pensar e analisar aí. Pode ser que tenha 15. Maravilhoso. O que não importa não é o mínimo ou mais, não é a quantidade. O que importa é a qualidade do que vai ser feito. Certo? Então, vamos lá. Como que eu escrevi, como que eu detalhei esse roteiro? Primeiro ponto que nós temos que entender, eu acho que é a simpatia. E a simpatia tem a ver com sorriso. Mais adiante, mais na frente, vou falar um pouco mais sobre isso, e que será a parte do script de vendas. O que eu falo nesse momento? Mas sorrir por quê? Porque o sorriso quebra, muitas vezes, aquele cara carrancudo, aquele cara sério, aquele cara que está mal-humorado. Ele pode até não sorrir com você, mas se você sorrir para ele, ele vai sentir meio que quebrado ali. Às vezes ele chega disposto ao confronto. Tem cliente que é assim, e tem vendedor que também é assim, ele quer o confronto. E vendas não é, o cliente tem que entender, não é confronto. Se você que é um grande vendedor, quer se tornar um grande vendedor, você vai entender que vendas é você ter o cliente do seu lado. Ele perceber que você quer ajudá-lo, prestar um serviço, um atendimento para ele, ajudá-lo a decidir a comprar. Então, antes de cumprimentar, nós vamos ter, antes de cumprimentar, você vai sorrir para o seu cliente. E depois você vai falar seu nome. Correto? Ele tem que saber seu nome. Tem locais que as pessoas trabalham com crachá, pendurado aqui, venda interna, externa, representante comercial, dificilmente, Se você é profissional liberal, você não usa isso para você, olha que legal. Você começa a valorizar o seu produto. Lá na frente, o cliente talvez fique até sem graça de pedir desconto, porque ele vai entender. Ou ele até esquece de pedir desconto, porque ele entendeu a importância sua na venda desse serviço ou desse produto. Depois, claro, pergunte o nome do cliente. Algo que nós gostamos muito, alguns não gostam, mas uma das palavras que mais ouvimos no mundo é o nosso nome. Então, pergunte o nome do cliente. Isso não pode faltar em nenhum processo, em nenhum roteiro. Isso aqui, essas duas são básicas. De novo, se você tem um roteiro para primeiro agendar ou vende por telefone, monte o seu roteiro. Mas, Ricardo, como que eu vou sorrir por telefone? Dá para sorrir por telefone. Porque a gente pode perceber que você é um cara diferente. Tem pessoas que trabalham com agendamento e venda por telefone, eles colocam muitas vezes um espelho na frente deles. Hoje em dia, mais moderno, coloca o celular, vai se filmando. Ele se percebe sorrindo ali, falando com o cliente vai perceber. Nossa, cara, ele se empolga. Ele se empolga. Imagina se você tem a habilidade, eu ia falar dom, mas habilidade, você consegue desenvolver uma habilidade de fazer o cliente sorrir. E por que você vai desenvolver essa habilidade? Por necessidade, ganhar dinheiro, principalmente porque você gosta do que você está fazendo. Fica mais fácil. Pergunte o que deseja, no que pode ser útil. Nós estamos aqui começando, a venda já está começando, Mas aqui é o momento de se conhecer. Pesquise o cliente. Está nesse roteiro aqui. Faça uma demonstração envolvente. Já vou falar sobre demonstração envolvente. Se tiver objeções, contorne-as. Ou você pode pôr no lugar aqui, trate as objeções. Você diminuísse, tirar aqui. Eu, muitas vezes, tiro
Eu não gosto muitas vezes de contornar. Então, como que eu contorno a objeção? Eu contorno a objeção durante todo o processo. Na minha apresentação, nas minhas perguntas, falando com o cliente, na minha demonstração, eu já estou contornando as objeções. Então, por isso a importância de ter um script diferente. Mas eu vou falar aqui para ter um roteiro, né? Ver como que você faz depois para contornar as objeções. Sendo que essas objeções podem estar dentro aqui, ó, nesse espaço aqui. E fecha a venda. Por que eu coloco fecha a venda por último, mostro o preço por último? A maioria das vendas que tem que ser feita, lógico, às vezes a pessoa trabalha numa, sei lá, uma empresa que os preços, numa loja de varejo, os preços já estão expostos ali. Né? Mas por que você não pode mudar o produto? Porque quando você conhece o cliente, aquele que está exposto ali em promoção, você pode falar de outro superior, até inferior, que você está conhecendo o cliente. Agora, por que o preço tem que ser por último, Ricardo? Você falou e não falou nada. Porque o preço, ele é importante, claro, mas o conjunto da obra é importante. Para o cliente entender por que aquele produto custa aquilo. Como que ele vai entender? Porque ele vai entender que ele está sendo bem atendido por você e que a importância dele ter aquele produto ou aquele serviço. Quando ele entende isso, quando ele sente a necessidade de ter, de comprar, aí sim, o preço vai ser justificado. E por isso, muitas pessoas perdem a venda. Ricardo, mas se o cara não tiver o que falar, ele já quiser saber o preço, aí você fala. Mas a experiência vai ajudar você a entender como contornar isso, como você voltar no processo. Falar, então tá bom, é tanto. Mas deixa eu explicar por que é tanto. Posso? Aí você continua. Certo? Existem clientes e clientes. Tem aquele que adora falar, o cliente prolixo. Se você for prolixo também, meu Deus, 2 prolixo, o que era para ser em meia hora em 2 horas. Se a venda sair, maravilhoso. Mas você poderia ter feito 4 vendas, né? Não sei. Era para ser em meia hora. E tem aquele cliente que é ágil, então a gente tem que ter essa percepção sempre de observar isso, ouvir o cliente. Então você tem que ser ágil, direto. E o script te ajuda a ser isso, fazer isso. Compactar. Não, eu vou cortar aqui. Eu vou seguir todo o script, mas eu vou compactar. Quando você domina, fica tranquilo. Treinamento e prática. Estudo, treinamento e prática. E o script ele pode se aprimorando. Pode ser que agora, de um tempo para cá, você não precisa mais de alguns passos. Aqui eu cortei o 6. Ou então você precisa do passo 8, o passo 9 e o passo 10. Tranquilo. Você tem inteligência suficiente para entender isso. O importante é que você precisa ter as informações. As informações eu estou te entregando aqui. E, por último, vem o script, que é o que eu disse, onde você vai colocar as informações necessárias. Novamente aqui, eu estou seguindo o roteiro, né? O roteiro, que é o passo a passo, e agora, né, são 7, né, 7 passos aqui. Como eu vou interagir com o cliente em cada passo? Eu falei, sorria, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sorrindo. Bom dia, boa tarde. Oi, seja bem-vindo. Olá. A forma independe. Agora, se você estiver indo no cliente, também. Bom dia, como que está? Talvez você fale seu nome, tá vendo? Eu sou o Ricardo, lembra que agendamos? Sei lá, ou a secretária anunciou, mas eu não vou entrar muito no mérito. Você vai fazer o seu script. Você não vai complicar demais e vendas é muito amplo. Vou seguir o meu passo a passo aqui. Você já entendeu que você pode adaptar o seu script para qualquer tipo de vendas. Ricardo, como que você sabe disso? Eu já trabalhei em diversas áreas, desde fast food, trabalhando com vendas, trabalhei no varejo, trabalhei no atacado, fui dono de empresa também, trabalhei com serviço, trabalhei com produto, vários segmentos. Já vendi papel, já vendi produto físico, não importa, funciona. E o que eu fiz durante todo esse período? Empiricamente, algumas coisas eu fui testando, fui anotando.
o que eu tenho de coisas anotadas em cadernos, em pastas no computador, em HDs, é uma riqueza. Faça isso para você. Certo? Então lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo, importante. Em alguns casos você troca cartão. Segundo passo, você tem que saber o nome do cliente. Dica, não esqueça o nome do cliente. Ricardo, isso é básico. Eu posso dizer que eu sou um que, por anos, eu sempre esqueci o nome do cliente. Estava ali conversando, falava o meu nome, perguntava o nome dele e esquecia. Por quê? Cabeça em além, me concentrado às vezes só na venda e faz parte da venda. Falou o nome do cliente, a conexão com o cliente, como que eu posso perder uma das principais conexões com o cliente? Eu dei bom dia, cumprimentei o cliente com aperto de mão. Não é esmagar a mão, nem com desleixo, né? Aperto de mão, firme, forte. Olhei nos olhos do cliente. Postura, bem vestido. Ou, quando eu falo bem vestido, eu não estou falando terno, gravata, social. Eu estou dizendo que você tem que estar adequado para o tipo de venda que você faz. Uniforme limpo, roupa limpa, cabelo bem cortado, dentes bem escovados, sem mau hálito, sem cheirar CC. Pelo amor de Deus. Ricardo, mas existe... Quem nunca foi atendido por um vendedor que estava com cheiro de CC? Você via que ele estava desleixado? Não importa onde você esteja. Tem até um ditado que diz, né? Sou pobre, mas sou limpinho. Muitas vezes o cara é cheio de dinheiro, mas é porco. Isso não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem a ver com você mostrar para o cliente, porque é aquilo que ele está vendo, porque não adianta nada você falar bem, ser sofisticado, estar mal vestido, estar com a roupa amassada, desleixado. Ou seja, a primeira impressão é que fica, né? Existem estudos que dizem que os 15 a 30 primeiros segundos são impactantes, muitas vezes são decisivos para o primeiro quebra-gelo, para fechar a venda, inclusive. Então, ou seja, um bom aperto de mão, um bom dia, com entusiasmo, olhando nos olhos do seu cliente e falando o seu nome. E depois sempre chamando ele pelo nome. Tá, Ricardo, você disse que esquecia o nome. O que você faz quando você esquece? Depende do processo de venda, você consegue ali pedir o nome para anotar alguma coisa e vai falando com ele, tentando, no meio do processo, descobrir o nome dele novamente. Se você vê que não vem à cabeça, você pede desculpa, esqueci seu nome. Sabe, né? Às vezes está na correria. Prometo não esquecer mais. Qual o seu nome mesmo? Agora não pode fazer isso 3 vezes, né? Se esquecer a terceira vez, é possível? Porque esse cara aqui já esqueceu 3 vezes. Aí você fica conversando com ele, sempre fala, não, porque aí é demais. É desleixo da parte da pessoa. Então, qual que é a técnica para isso? Pergunta o nome e fica sempre repetindo no início, né? O nome dele, então, seu João. Por isso que eu te falei, seu João. Se repetir demais também fica chato, pouco conteúdo seu. Você que está com um script maravilhoso ali. Mas no início repete várias vezes e depois você vai diminuindo durante o processo. Funciona? Funciona porque eu utilizo isso até hoje. Porque eu sou campeão de esquecer o nome. Mas na segunda vez, dificilmente eu esqueço. E isso eu usava de quebra-gelo até com a gente. Vou perguntar de novo. Na segunda, nunca mais vou esquecer seu nome. Vai passar 10, 15 anos e eu nunca mais vou esquecer seu nome. E é mais ou menos por aí. Aí eu estou falando a verdade. Mas já aconteceu de eu esquecer a terceira. Chato pra caramba. Tá. Aí aqui começa o processo de conhecimento do o que o senhor precisa, né? O que você deseja? Aqui a ideia é de tentar tirar um diagnóstico do que ele precisa. O que você vai utilizar aqui? Várias perguntas suaves, entender, questionar o cliente. Ou seja, é isso. Nesse momento, você vai estar utilizando, não vou entrar
me aprofundar nisso agora, porque em outros capítulos já falei sobre técnicas, outras técnicas, mas nesse momento aqui, você está usando o quê? Rapport, interessante mais, vou abreviar aqui, interessante, mas, então você já está utilizando alguns gatilhos mentais, você está se apresentando, falando de você como prova social. Então, você está utilizando vários gatilhos aqui, já nesse momento, várias técnicas. Então, você escreva no seu script e coloque isso. Não vou usar prova social, vou usar escassez. Você vai colocando. O interessante mais, lógico, que vai manter uma postura. Aqui o que precisa, né? Se o cliente fala da concorrência, você não fale jamais mal da concorrência. Tem técnica para isso, que é a técnica MIT, medo, incerteza e dúvida. De novo, não vem ao caso explicar novamente aqui as técnicas, mas só para você ter ideia, o poder do script. Quando você escreve esse script, você vai colocar, nossa, posso colocar essa técnica, essa técnica, essa técnica. E daí você vai treinar os scripts, treinar como você vai conversar com o seu cliente. Olha só que fantástico. Aí, de novo, quarta etapa, você entendeu o que ele precisa, novamente, processo de conhecimento do cliente. Qual a sua ideia com esse produto? Por que você quer esse produto? O que você tem em mente? Aí você vai usar que cor que você deseja. Por que essa cor? Então, você vai distribuir diversas perguntas abertas, perguntas fechadas. Né? Você tem que entender, mas você vai utilizar aqui perguntas que eu chamo muitas vezes de perguntas fatais. Novamente, uma técnica poderosíssima. Perguntas fatais que direcionam o cliente para o caminho que você quer, o caminho do sucesso. Vendas é sucesso. E sucesso para ele também, que você sabe o que está fazendo. Ele tem que entender que ele está na mão de um bom profissional, de um top de um profissional, e vai comprar um top de um produto, de um serviço com você. Correto? Então, aqui o momento, rapport, interessante, mas perguntas fatais, algumas perguntas invertidas, vários gatilhos mentais, da prova, da escassez, da prova social, certo? E, segundo passo, eu estou falando aqui, mas o seu script ele vai ter que ter mais coisas escritas. O que eu vou falar aqui, normalmente? O que eu vou falar aqui? Nesse momento aqui, é o momento seu de apresentação, muitas vezes, a apresentação da empresa, que vai gerar prova, credibilidade, da sustentação para tudo. Nesse momento aqui que você começa a deixar o cliente assim, ó, de queixo caído. Tá? Não vou falar. Poxa, que vida. Poxa, meu, que vendedor. Dentro dele ele está assim, que cara fera. Ele já começa. Só que ainda vai melhorar. Porque você já está dando um show. E aí você vem para a aula do show. Aqui é só preparo, é só aquecimento. Você está perguntando, você está interagindo, você está fazendo quebra-gelo, usando o rapport, várias técnicas. Você não falou mal da concorrência, porque muitos vendedores, maioria não, muitos vendedores falam mal da concorrência. Você não falou porque você usou a técnica MIDI, perguntas fatais. E aqui você começa, você já sabe o que ele quer, aí você vai oferecer o produto para ele. Você vai despertar a necessidade nele daquele produto. Você já sabe, já tem informações suficientes. E se não tiver, você continua perguntando, dentro da sua demonstração. E eu digo, aqui nessa demonstração, nessa fase 4, 5, você já pode começar a quebrar objeções. Várias objeções. Mas aqui você vai fazer uma demonstração de características versus
benefícios. É a hora de você demonstrar. Aqui é aquecimento, aqui é a hora do show. Você vai mostrar para o cliente como você sabe. De novo, nunca muito a mais, que parece que você... e também nem muito a menos. Com humildade. E qual que é a definição de humildade? Para tudo. Você tem que entender que você não é mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Isso é humildade. Porque muitas vezes a conotação de humildade é que o cara é um coitadinho, o cara é humilde. Não. Quando você tem esse conhecimento, você sabe moderar as coisas. Então, você está dando o seu show ali. Então, no seu script, você vai escrever, eu vou falar disso, dessa forma, nesse formato. Um script bem feito, ele leva 1, 2, 3 dias para ser feito. E você tem que pensar. Pensar. Você não pode chegar ali, sentar e desenhar um script, fazer um roteiro, primeiro o roteiro, depois desenhar um script com as perguntas que tem que fazer, em 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Não dá. Dá, mas não vai ficar bom. Entende? Ok? Fez a sua demonstração envolvente, hora de lidar com as objeções. Ele te pôs mais uma objeção ali. O que você fez? Você tratou. Como? Você já fez perguntas fatais. Daí você vai voltar a fazer perguntas invertidas. Né? Não, alguma coisa não ficou claro? Não ficou claro. Pergunta invertida é o poder de usar o não sem te deixar o cliente para o não. Porque quando você faz isso, você tira o cliente. Ele está achando que você vai para o fechamento, vai não sei o quê. E não, você está... Por que o senhor não quer fechar negócio? Diante de tudo... Daí você usa outra técnica. Diante de tudo que nós falamos agora, de tudo que o senhor me falou. O senhor me falou isso, o senhor me falou isso. Essa técnica é inversão vai e vem. Você está usando as objeções, o que você pegou dele, a objeção que ele colocou, e agora ele está usando uma objeção com você, você vai pegar essa objeção que ele está te deu, você vai devolver para ele em forma de pergunta invertida, que você tem as informações, você trabalhou aqui no passo 3 e no passo 4. Ele já está confiando em você. Então, você tem a liberdade de falar com ele. Todo cliente vai ser o mesmo? Não. Você vai ter que ser mais polido, outro não. Outro você vai ter que ser mais sério, outro você vai poder brincar mais. Quando eu falo brincar mais, muita gente fala no rapport, imita o cliente, espere o cliente. Não é porque o cara começa a falar palavrão, você também não pode falar. Ele é o cliente. Você está no seu ambiente de trabalho, ou está indo no ambiente de trabalho dele, mas você pode deixar ele à vontade. Você pode ficar mais à vontade em outros clientes, você não pode ficar tão à vontade. Então, use. Aqui é a hora de você usar perguntas fatais, perguntas invertidas, inversão vai e vem, interessante mais, técnica BID. Nossa, Ricardo, quanta técnica! Veja os capítulos anteriores. Se eu entrar nesse mérito aqui, esse vídeo não acaba. Eu vou falar 3, 4 horas seguidas aqui. Aqui é só importante você entender como desenhar o script. Quanto tempo você tem que empenhar nisso. Está aqui o passo a passo de como fazer um script. Depois que você fez tudo, mostre o preço, que já falamos sobre isso, e feche a venda. Como que eu vou fechar a venda, Ricardo? Aí você tem várias técnicas aqui, né? Técnica do silêncio, técnica russa, né? Confusão mental. Comparação. Daí tem várias técnicas. Ou seja, o que eu quero dizer? O seu roteiro tem que envolver tudo isso. Tá, Ricardo, e no meu roteiro, que técnica que eu uso? Treine todas, a que você sentir melhor. E treine todas para quando você perceber, não, nesse cliente eu vou usar essa técnica. E aí você vai desenhar, você está dominando tanto o seu script de venda, você treinou tanto, você colocou tanto em prática, que no meio da conversa você vai saber, né? Eu vou conduzir assim. Ou no meio, já no início. Ou antes, falando, agora como que eu vou atender? Antes, você tem que ter um plano
vou atender meu cliente, pai, eu sei tudo que eu tenho que falar. Se ele falar isso, eu vou falar isso, se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Anote aí num caderno as objeções que o seu cliente pode pôr, as perguntas que ele pode fazer. Mas pode passar anos e você nunca ter ouvido chega um cliente e faz uma pergunta que nunca foi feita. Isso acontece comigo até hoje. Faz parte, só que você está pronto. Você sabe, você conhece o seu produto, você conhece o seu negócio, você sabe a técnica que tem a utilizar. Correto? Eu acho que é isso. Isso te ajuda realmente a desenhar um script. O nome já fala, né? Não estou falando de script de cinema, de roteiro de novelas, estou falando de script de vendas. Que é o nosso propósito aqui. Vendas. Aprender. O meu propósito é ensinar as pessoas a baterem metas todos os meses, se tornarem, como diz a série, uma máquina de vendas. Então, script de vendas. É assim que se faz um script. Primeiro você desenha um roteiro, passo a passo, e dentro desse passo a passo, você coloca em cada passo o que você tem que fazer. Quando você domina isso, você consegue até inverter os passos, e o cliente não vai perceber. E fica muito fácil de você utilizar todas as técnicas, saber quando utiliza, por que utiliza, como utiliza. Então é isso. Realmente espero que esse vídeo de hoje te ajude a fechar muito mais negócios e que você se torne realmente uma verdadeira máquina de vendas. Um abraço a todos e fiquem bem.